Olá, eu sou o André e hoje nós vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. Vamos lá para Lucas capítulo 14, versículo 25, que diz: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E lá no finalzinho, no versículo 34 diz: O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Jesus era seguido por muitas pessoas. Algumas pessoas iam atrás de Jesus em busca de um milagre, algumas pessoas iam atrás de Jesus em busca de algum tipo de libertação, e algumas pessoas iam atrás de Jesus, talvez por pão, talvez por querer uma bênção, mas tinham aqueles que realmente ouviam aquilo que Jesus tinha na vida deles, ouviam a mensagem de Jesus, entendiam que Jesus tinha algo especial vindo da parte de Deus. E as pessoas eram tocadas de uma maneira permanente e a vida delas era transformada por Jesus. E algumas dessas pessoas não só voltavam para suas casas transformadas, mas elas queriam seguir Jesus também. Entenda que quando Jesus fala sobre discipulado aqui, ele está falando de algo que naquela época era fisicamente. É claro que hoje nós também podemos ser discípulos de Jesus, é claro que hoje nós também podemos seguir os seus passos e obedecer às suas palavras e de uma maneira espiritual, né, andar com Jesus por toda a nossa vida. É um objetivo, é uma coisa boa, é algo importante que nós temos que decidir fazer com a nossa vida. Mas também nós temos que entender que existe uma grande diferença entre o que era ser discípulo de Jesus naquela época, quando você literalmente saía de sua casa e ia caminhando atrás de Jesus junto com ele aonde quer que ele fosse. Tanto que essa história começa quando diz que uma grande multidão estava acompanhando ele. Em algumas ocasiões, Jesus dá esse banho de realidade, falando assim: olha, tem muita gente vindo aqui, mas me seguir não é fácil. Não é fácil andar com Deus. A mensagem que eu tenho não é uma mensagem de passar a mão na cabeça e falar: vai dar tudo certo, você nunca mais vai ter problemas na vida. Não é uma mensagem que diz: se você me seguir, você vai ser multibilionário. Não. Fazer a coisa certa, às vezes, é mais difícil. Andar no caminho honesto, andar no caminho de santidade, às vezes é mais difícil do que falar assim: eu vou fazer o que eu quiser, não tô nem aí com nada e com ninguém. É mais fácil, às vezes, fazer a coisa errada. É mais fácil você jogar sua vida fora com coisas inúteis. Porém, você fazer algo de bom, algo de produtivo, algo de abençoado com a sua vida, exige um esforço. E Jesus fala que, olha, se vocês querem me seguir, naquela época ali, fisicamente, literalmente, né? Não só espiritualmente, porque todos nós podemos seguir a Jesus, mas nós não podemos sair da nossa casa e ir andando junto com ele, fazendo viagens. Mas Jesus fala que aqueles que querem fazer isso, se ama o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, mais do que o Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo porque imagina que você chega um momento da sua vida em que você tem que decidir se você vai agradar a Deus ou se você vai agradar o seu marido. Porque ele te coloca nessa posição, ele fala: você tem que escolher, ou você fica comigo ou você continua com esse negócio aí de igreja, com esse negócio de Deus. E eu já vi casos assim acontecerem, eu já vi pessoas que o relacionamento deles chegou no momento em que a pessoa vira e fala: ó, você tem que escolher, ou é isso ou é aquilo. Se você não me escolher agora, acabou tudo. E se a pessoa nega a Deus e fala: tudo bem, eu abandono tudo que eu creio, eu abandono toda a minha fé, eu abandono toda a direção da minha vida só para agradar você, meu amor, essa pessoa realmente não é um discípulo de Deus. Essa pessoa não é um discípulo de Jesus Cristo. Porque na oportunidade que surgiu, ele rapidamente negou a Cristo para agradar essa pessoa ao lugar dele. E é por isso que não dá
para você colocar o seu marido, ou a sua esposa, ou os seus filhos, ou os seus irmãos acima de Deus. Nada, ninguém deve estar acima do Senhor na nossa vida. E aí ele continua, eu pulei esses versículos, né, porque é um texto maiorzinho, mas se você quiser ler esse trecho todo que eu pulei também, ele é muito interessante, porque ele fala que alguém que vai construir, né, uma torre, primeiro ele tem que calcular, ver o material que vai precisar, ele tem que planejar. Se uma pessoa vai partir para a batalha, um rei vai para a batalha, ele tem que ver se ele está sendo inteligente. Ele tem que ver, será que o meu exército é minúsculo e o outro é gigante? É inteligente eu fazer isso? Né? E fazendo isso, Jesus está falando, olha, não tome essa decisão de seguir a Deus como se fosse qualquer coisa, não. Não tome essa decisão tipo, tô afim, é isso aí. Não. Para pensar no que está fazendo. Porque você está decidindo, você está declarando que realmente Deus é maravilhoso, Ele é o Senhor da sua vida, e se você é um cristão de verdade, se você realmente quer servir a Cristo, é isso que significa ser cristão, crer em Cristo, seguir a Cristo. Se você quer ser um cristão de verdade, você tem que dar prioridade para o Senhor na sua vida. E talvez isso vai incomodar, vai atrapalhar certos relacionamentos. Porque no dia em que o seu marido, em que a sua esposa, em que seu filho quiser que você abandone essas coisas porque ele não gosta, ela não gosta, os incomodam, no momento que a sociedade, a sua família, os seus amigos, alguém ao seu redor quiser que você negue a Deus, para que você possa viver uma vida mais legal, mais divertida, mais livre, como eles acham que é uma vida sem Deus, né? A pessoa acha que uma vida sem direção é livre, porque eu posso ir para qualquer lugar. Mas às vezes, quando eu estou atravessando um deserto, eu não quero ir para qualquer lugar, eu quero ir exatamente para o lugar certo para não morrer no caminho, né? Então, esse negócio de liberdade, 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 parece muito bonito, mas quando você está na estrada, ninguém quer liberdade, você quer chegar no destino certo. Então esse papinho de que quer ser livre, 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 parece muito bonito. Mas quando a gente está perdido, o que a gente mais quer é a direção correta. E Deus nos dá a direção correta. E aí ele conclui aqui falando, o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? E de certa maneira o que Jesus está nos falando aqui é o seguinte, olha, se você quer servir a Deus, então pense nisso. Pense na seriedade disso que você está fazendo. Por quê? Porque se você colocar a sua família, os seus amigos, o seu hobby, o seu pecado, essas coisas todas na frente do Senhor, não vai ter lugar para o Senhor na sua vida. Você tem que dar prioridade para Deus. E se você se considera um cristão, se você se considera alguém que acredita em Deus, que serve a Deus, você precisa mostrar, você precisa realmente colocar em prática essa sua fé. Não é só acreditar, eu acredito que Deus existe. E aí? O diabo também acredita que Deus existe, ele sabe, ele já conversou, já gritou, já esperneou com Deus. Ele sabe mais do que a gente que Deus existe. E isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada para o diabo. Ele sabe, ele tem certeza absoluta, 100% de certeza que Deus existe. E de que adianta só acreditar em alguma coisa, se isso não é realidade na sua vida. E esse trechinho aqui do final, né, que fala do sal, mostra que se nós servimos a Deus, se nós somos cristãos, nós temos que demonstrar isso. E não é a primeira vez que Jesus compara os servos de Deus com o sal da terra. Porque nós temos que realmente ajudar a mudar esse mundo. Nós temos que ser o representante de Deus nesse lugar. Nós temos que dar sabor, nós temos que preservar. O sal naquela época não era só algo que você colocava para dar sabor, mas era algo que era muito utilizado para manter os alimentos, porque tinha muitos alimentos que não existia geladeira. Então o sal era muito útil para preservar as coisas do jeito que elas deveriam ser. Também para dar sabor. Mas como Jesus fala, se o sal perdeu o sabor, para que ele serve? Não serve nem para adubo, é jogado fora. Uma pessoa
que se diz cristã, mas não age como cristão, ele é como um sal que não tem sabor. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Jesus que fala que um sal sem sabor não vale de nada. E ele diz que nós temos que ser o sal da terra, temos que ser a luz do mundo. Então, não adianta dizer que você é cristão. Você tem que viver uma vida cristã. Não adianta você dizer que vai servir Jesus Cristo, que vai servir ao Senhor. Você tem que agir. Mas como o próprio Jesus fala aqui, pense bem no que você está fazendo. Porque Deus não fica em segundo lugar na sua vida. Deus não fica como coadjuvante no seu filme. O papel dele é sempre o principal, ele tem que ser sempre prioridade. E se chegar algum momento na sua vida em que você tiver que escolher entre agradar as pessoas e agradar o Senhor, você já sabe a quem que é que você vai agradar. Você já sabe quem é que guia a sua vida, a direção de quem que você está seguindo. Ai, mas se eu não parar com isso, a minha mulher vai me largar. É uma escolha que você faz. Mas Jesus já falou pra gente, ó, antes de começar a construir a torre, já vai planejando. Então você realmente quer seguir ao Senhor? É maravilhoso. É o que nos leva a um caminho de vida, é o que nos dá a salvação. É a melhor coisa que alguém pode fazer com a vida dele. Mas não é brincadeira. Não é, na primeira dificuldade eu vou largar tudo. Não. É um relacionamento sério. É uma coisa adulta. É uma coisa importante na sua vida. Talvez a decisão mais importante na sua vida. Uma decisão que eu quero que você tome. Eu quero que você ande com Deus. Jesus quer que você ande com Deus. Mas não leva na brincadeira. Entenda que é sério. Entenda que vai mudar a sua vida. Entenda que Deus tem que ficar em primeiro lugar na sua vida. E tome essa decisão, porque é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.